Você acredita que um único encontro pode mudar o destino de uma vida inteira? Napoleon Hill acreditava. E o acontecimento que mais impactou a mente dele não foi a publicação de um livro, não foi a fama, não foi o dinheiro, foi uma conversa. Uma conversa de apenas algumas horas com um dos homens mais poderosos do planeta na época, Andrew Carnegie. Mas o que Carnegie disse naquela noite mudou não só a vida de Hill, mudou a história do desenvolvimento pessoal no mundo. Volte comigo para o início do século XX. Napoleon Hill era apenas um jovem jornalista, ambicioso, curioso, sem dinheiro e cheio de sonhos. Ele recebeu uma missão simples: entrevistar Andrew Carnegie para uma matéria. O que ele não sabia é que aquela entrevista era, na verdade, um teste. Carnegie observou Hill, avaliou sua postura, sua fome de aprender, sua capacidade de escutar. E então fez uma pergunta que atravessaria o tempo. Você estaria disposto a dedicar 20 anos da sua vida para estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo e descobrir a fórmula do sucesso? Sem salário, sem garantias, sem promessas de retorno, apenas propósito. Hill disse, sim, mas há um detalhe curioso que quase ninguém menciona. Carnegie deu a Hill apenas 60 segundos para decidir. 60 segundos para escolher entre segurança ou missão, entre comodidade ou grandeza. E Hill decidiu. Esse foi o momento que redefiniu sua mente, porque ali ele entendeu algo que poucas pessoas entendem. Sucesso não começa com dinheiro, começa com decisão. A partir daquele dia, Hill passou a entrevistar gigantes como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e muitos outros líderes da época. Ele estudou padrões, mentalidade, persistência, autodisciplina, propósito definido. Mas o maior impacto não foi o conhecimento técnico. Foi perceber que todos tinham algo em comum, uma decisão inabalável de continuar, mesmo quando ninguém acreditava. E agora eu te pergunto, quantas vezes você já teve 60 segundos para decidir algo importante e deixou o medo falar mais alto? Quantas oportunidades você ignorou porque não tinha garantia? Hill não tinha garantia. Ele tinha visão. E essa visão se transformou, décadas depois, no livro que se tornaria um dos mais influentes da história, Think and Grow Rich. Mas a mente de Hill não foi impactada apenas pela proposta de Carnegie. Foi impactada pela confiança que Carnegie demonstrou ao dizer que existia uma fórmula. Que sucesso não era sorte, era estrutura mental. Imagine o impacto disso em um jovem incomum. Descobrir que riqueza e realização não eram privilégios, eram resultados de princípios. Isso mudou a identidade de Hill. Ele deixou de se ver como um repórter. Passou a se ver como um pesquisador do sucesso humano, e identidade define destino. Durante os 20 anos seguintes, Hill enfrentou fracassos, crises financeiras, críticas e rejeições. Seu primeiro grande manuscrito chegou a ser destruído em um incêndio. Muitos teriam parado, mas ele lembrava da decisão. Aquele sim inicial sustentou tudo. E aqui está a grande lição. O que mais impactou a mente de Napoleon Hill não foi a riqueza de Carnegie, foi a responsabilidade de uma missão. Quando alguém acredita em você, antes mesmo de você ter resultados, algo muda por dentro. Mas e se ninguém fizer isso por você? Então, você precisa ser a pessoa que acredita, porque a verdadeira virada mental de Hill foi entender que sucesso é uma construção interna antes de se tornar externa. Ele percebeu que pensamentos dominantes moldam decisões. Decisões moldam ações. Ações moldam destino. Simples, poderoso, inegável. E isso nos traz para você. Qual é a proposta que a vida já te fez e você ignorou? Qual decisão você está adiando? Hill poderia ter dito, preciso pensar.
Poderia ter pedido garantias, poderia ter recusado, mas ele entendeu algo que a maioria não entende. Oportunidades raramente vêm embrulhadas em segurança. Elas vêm disfarçadas de risco. E é aqui que tudo se conecta com sua vida. Talvez você esteja esperando o momento perfeito para começar um projeto, para mudar de carreira, para investir em si mesmo. Mas o momento perfeito não existe. Existe decisão. A mente de Hill foi moldada naquele instante porque ele aceitou um compromisso maior do que seu medo. E quando você assume um compromisso maior que seu medo, sua mente começa a se expandir. Você deixa de pensar pequeno, passa a agir com propósito. Hill não ficou rico imediatamente. Na verdade, passou por períodos de extrema dificuldade. Mas ele nunca abandonou a missão. E essa é a parte que mais impacta, porque sucesso verdadeiro não é sobre ganhos rápidos, é sobre construção persistente. O encontro com Carnegie plantou uma semente, mas foi a persistência diária que fez essa semente crescer. E quando Think and Grow Rich foi publicado em 1937, o mundo finalmente conheceu o resultado de uma decisão tomada 20 anos antes. Mais de 100 milhões de cópias vendidas ao longo das décadas. Mas tudo começou com 60 segundos. Você percebe o peso disso? Uma decisão rápida, uma vida transformada, milhões de vidas impactadas depois. Esse foi o acontecimento que mais moldou a mente de Napoleon Hill. Não foi um milagre, foi uma escolha. E talvez você esteja esperando algo grandioso acontecer para mudar sua mentalidade. Mas talvez tudo que você precise seja um momento de coragem. Hill aprendeu que riqueza começa com clareza de propósito. Aprendeu que a mente precisa ser treinada para enxergar oportunidade onde outros veem risco. Aprendeu que fé aplicada gera resultado. E a pergunta final é simples. Qual é o seu sim que ainda não foi dito? Qual é a decisão que pode redefinir seu futuro? Porque assim como Hill, você pode estar a apenas uma escolha de distância da sua próxima versão. A história dele não é apenas sobre passado. É um espelho, um lembrete. Grandes transformações começam com decisões internas invisíveis. E se você gostou de entender o momento que mais impactou a mente de Napoleon Hill, então você vai gostar ainda mais do que estamos preparando aqui, porque no canal Napoleon Hill Express nós mergulhamos fundo nos princípios, nas histórias e nas decisões que moldaram uma das maiores mentes do sucesso. Se inscreva no canal Napoleon Hill Express no YouTube. Acompanhe os próximos vídeos. Porque às vezes tudo que você precisa é ouvir a história certa, no momento certo. E talvez esse tenha sido o seu momento.